Boa noite, meus amores! Sejam muito bem-vindas à nossa aula de hoje, aula de aquecimento da Master Físio, nossa aula 3 de aquecimento. Boa noite, Cíntia, boa noite, Cleia, boa noite, Thalissa, Bianca, sejam muito bem-vindas. A gente está aquecendo os motores para nossa Master Físio, que começa já na próxima segunda-feira, dia 11. Boa noite, Cíntia, seja muito bem-vinda. E na segunda-feira, dia 11, a gente vai começar as 3 aulas da Master Físio, onde eu vou te ensinar como ter reconhecimento e mais pacientes atendendo da gestação ao pós-parto com segurança. Para quem chegou aqui comigo agora, que não garantiu sua vaga ainda para a Master Físio, a Master Físio é um evento online e gratuito que começa segunda-feira, e para garantir a sua vaga é só clicar lá no meu link da bio, fazer a inscrição, ou também me mandar um oi ali no direct, que a minha equipe vai te mandar o link para você garantir a sua vaga, que é uma vaga gratuita. Então o nosso evento Master Físio já começa segunda-feira e a gente está aquecendo os motores nessas aulas aqui nessa semana. Já teve aula segunda, terça, essas aulas estão lá no YouTube. Vou fazer a aula com vocês hoje e amanhã a gente tem a nossa última aula de aquecimento, porque segunda já começa a nossa Master Físio. Eu me chamo Jéssica Moreira, eu sou fisioterapeuta pélvica, mestre e especialista em saúde da mulher. E o tema da nossa aula de aquecimento de hoje são ferramentas para facilitar o seu atendimento com gestantes e com puérperas. Então, físio, pega papel, pega caneta, porque hoje eu separei 4 ferramentas imprescindíveis para os seus atendimentos, para torná-los eles mais seguros e mais assertivos, e também para a gente já aquecer os motores para Master Físio. E por que eu escolhi esse tema para essa aula de hoje? Por que esse tema é tão importante que ele está aqui nas aulas de aquecimento da Master Físio? Porque eu sei que na hora que a gente começa a atender, a maioria das fisioterapeutas, e eu também fiquei assim quando eu comecei, ficam perdidas, principalmente em saber quais as ferramentas serão importantes ali para o nosso atendimento. Quais ferramentas serão fundamentais ali para que eu possa ter uma coleta de informações válidas e para que eu possa usar essas informações lá no momento do meu atendimento. Então hoje eu trouxe aqui quatro ferramentas que vocês têm que ter aí no momento da avaliação e durante todo o acompanhamento com a gestante e com a puérpera. E você deve estar pensando que essas ferramentas são equipamentos. E não, físio. Felizmente, eu não estou falando de equipamentos, mas sim de ferramentas que você vai usar muito no teu consultório, tanto com gestantes quanto com puérperas, e que vão elevar o nível do teu atendimento para o nível de excelência, para o nível de segurança que a gente tanto almeja. Então, eu elenquei 4 ferramentas que vão ser imprescindíveis para os teus atendimentos seguros com gestantes e com puérperas. Então, vamos lá. Anota aí, físio, serão 4 ferramentas. Anota aí a primeira. A gente vai começar a falar dessa primeira ferramenta que não pode faltar aí na tua mesa quando a paciente chega lá no teu consultório. Então, a primeira ferramenta que eu quero te chamar a atenção é: se você tiver uma ficha de avaliação 5 estrelas, o teu atendimento será direcionado da maneira correta. Já se a sua ficha de avaliação ela é rasa, sem um olhar biopsicossocial, sem levar em conta toda a saúde pélvica, a gente vai estar perdendo tempo lá no momento da avaliação.
A gente vai estar ali 1h30 só coletando informações vagas que não te levarão a lugar nenhum com essas informações e que vão te deixar ainda mais perdida e insegura em depois saber quais os exercícios e as técnicas a gente tem que usar com a nossa paciente. Então, a primeira ferramenta é fazer uma avaliação 5 estrelas. E sobre essa avaliação 5 estrelas, eu vou falar na Master Physio tudo que tem que estar nessa avaliação para que você consiga fazer essa avaliação de forma correta, de forma assertiva, para que você consiga conduzir o teu atendimento de forma segura. Então, a primeira ferramenta, ficha de avaliação 5 estrelas. Olha só, já anota aí. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Vamos lá, agora você vai anotar a segunda ferramenta que é imprescindível, que é o diário miccional. Ah, mas eu tô falando de gestante, de puérpera, mesmo que ela não tenha uma disfunção miccional, eu vou precisar aplicar? Sim, físio. Por quê? Porque mesmo avaliando a saúde miccional através da nossa anamnese, fica muito raso caso a gente não faça o diário miccional com a nossa paciente. Então, independente se ela tem alguma queixa de incontinência urinária, de urgência ou outra disfunção, o diário miccional ele é uma fonte riquíssima de informações sobre a micção, sobre consumo de líquidos, informações que serão úteis na identificação de causas potenciais de alterações do sistema urinário e também da musculatura de assoalho pélvico. E através dessas informações que a gente coleta no diário miccional, a gente vai orientar mudança comportamental e avaliando os resultados ao longo do tratamento. Então, por exemplo, modificação de comportamento. Uma puérpera chegou, ela não tem perda de urina, mas ela fica 4h30 sem ir ao banheiro. Essa musculatura não está funcionando adequadamente. Pode ser que agora ela não tenha perda, mas daqui a pouco pode ser que ela comece a ter perda de urina. Então, a gente está modificando um comportamento como forma de prevenção de uma disfunção pélvica. E assim como a gente também consegue, através dessa ferramenta, monitorar a evolução de uma paciente que chega com perda urinária, com urgência miccional, com bexiga hiperativa. Então, a gente também vai trabalhar tanto a prevenção quanto a evolução do tratamento através desse diário. E esse diário, preferencialmente, ele deve ser aplicado durante 3 dias completos. Por exemplo, amanhã de manhã, quando a paciente acordar, até no domingo de manhã, quando ela fechar aí os 3 dias completos. Então, quinta, sexta, sábado completo, fecha domingo de manhã, quando ela parar de anotar. E ela vai anotar todas as idas ao banheiro durante o dia e também durante a noite, caso tenha alguma ida à noite. Sempre tentando também pegar uma partezinha do final de semana para que a gente também possa verificar as mudanças que ocorreram durante esse período, porque final de semana a paciente sai um pouco da rotina, para a gente também acompanhar essas mudanças comportamentais no final de semana. O aumento do intervalo entre as micções, a redução da quantidade de água, ela está fora de casa, não quer ir ao banheiro, então ela vai mudar o comportamento dela e a gente também pode corrigir essa alteração de comportamento no final de semana. Então, a segunda ferramenta imprescindível para a gente atender gestantes e puérperas é um diário miccional, tanto com pacientes que têm disfunção, quanto para aquelas pacientes que eu quero prevenir essa disfunção. E agora, a terceira ferramenta, eu falei do diário miccional como segunda, agora como terceira ferramenta é o diário evacuatório.
E o diário evacuatório, ele vai nos fornecer informações sobre os hábitos dessa nossa paciente. Sobre constipação, sobre incontinência anal ou outras alterações como uma síndrome do intestino irritável, uma intolerância à lactose ou outra intolerância ou sensibilidade alimentar. E como eu falei do diário miccional, lá na nossa anamnese, a gente também vai perguntar sobre vários aspectos da saúde evacuatória dessa paciente. Porém, a gente conta com a memória da nossa paciente e ela vai falar a percepção que ela tem sobre esses atos. Só que a partir do momento que ela vai anotar, isso reduz muito o viés da memória e também favorece com que a paciente comece a se policiar. Porque ela começa a observar os hábitos dela ali, ela começa a identificar, opa, não estão tão bons assim como eu falei lá no momento da avaliação. Eu achava que eu ia todos os dias ao banheiro, mas eu não vou, eu fico um dia, 2 sem ir ao banheiro. Então, esse diário, ele vai fazer com que a gente tenha ali informações mais fidedignas sobre o padrão evacuatório dessa minha paciente. E aqui, nesse diário, a gente vai aplicar ele durante 7 dias completos e consecutivos. Pode ser no mínimo, tá? Eu posso também aumentar esse tempo do diário evacuatório. Algumas literaturas falam de até 14 dias. Eu não inicio um atendimento pedindo 14 dias, porque a gente vai pedir diário miccional, diário evacuatório, então fica muita coisa para a paciente anotar num primeiro momento, mas caso ela tenha uma queixa relacionada ao padrão evacuatório, a gente pode ir acompanhando a longo prazo, ou quem sabe ela nem anote no diário, mas ela possa anotar no bloco de notas do celular e me trazer essas informações que também serão válidas, né? Então ela observa e a gente vai monitorando ali ao longo prazo. E a gente também, durante esses 7 dias, vai pegar uma partezinha do final de semana para verificar se nesse final de semana também tem mudanças nesse padrão evacuatório, que é muito comum também. Então, durante a semana a paciente está indo para o escritório, ela não consegue evacuar na hora que ela geralmente evacua lá no final de semana, que ela tá mais tranquila em casa, que ela consegue ir no banheiro dela. Então, a gente vai monitorar através dessas ferramentas tanto os padrões regulares quanto também as mudanças ao longo de todo esse processo que a gente vai acompanhar a nossa paciente. Tanto o diário miccional quanto o evacuatório, a gente pode ir aplicando ao longo de toda a gestação, então verificando ali as mudanças ao longo dos 3 trimestres gestacionais e também reaplicar lá no pós-parto para a gente verificar se mudou algo, se alguma coisa esteja melhor ou pior, para a gente também passar orientações e para a gente também saber como conduzir esse acompanhamento com a nossa paciente. Então, 3 ferramentas eu já te falei. Ficha de avaliação 5 estrelas, segundo, diário miccional e terceiro, diário evacuatório. Anotou aí? Que agora a gente vai para a 4ª ferramenta. E como 4ª ferramenta, eu acabei de dar uma pista, a 4ª ferramenta é o diário da água. O que é esse diário da água? A maioria das pessoas não toma a quantidade ideal de água. Então, não adianta só a gente verificar o peso dela, fazer o cálculo. Porque a maioria das pessoas não vão ter hábitos de ingesta de líquidos adequadas. Então, a gente vai verificar com ela ali na anamnese, né? A gente vai perguntar para ela quanto de água ela consome, né? Quais são os líquidos que ela consome, quais os horários principais e se ela tem dificuldade ou não para ingerir água, que é tão comum. Mas a gente vai usar também um diário da água.
Nesse diário, a paciente vai anotar a quantidade total de água e de líquidos que ela toma ao longo de um dia e 24 horas. Mas também a gente pode pedir para a paciente, para facilitar, anotar cada vez que ela ingere. Por exemplo, tem 2 colunas ali naquele diário. Uma, o horário, e outra, quantidade. Ela pode ir anotando para mim horário e quantidade, horário e quantidade. Isso não interfere nada, mas, por exemplo, quando que eu faço isso de horário e quantidade? Quando a paciente relata mais perdas ou urgências em determinados momentos do dia e que a gente queira ver o porquê daquela urgência, o porquê daquela perda tão intensa ali naquele período específico. Um exemplo, uma paciente que vai para a academia, toma 2,5 litros de água lá na academia e depois relata muito urgência após esse horário. Então, a gente vai verificar através do diário da água como que está essa ingesta para poder adequar essa ingesta e melhorar a queixa dela. E com esse diário, a gente vai fazer também durante 7 dias e também, de novo, durante a semana e final de semana. E com isso, a gente vai verificar, através desse diário da água, a média semanal de quantidade de água ingerida, quais os horários mais frequentes de ingesta de água, e a gente vai, a partir da anamnese e desse exame, desse diário, né, dessa análise desse diário, a gente vai passar as orientações adequadas para essa ingesta de água, que é tão dificultosa para muitas pacientes e que a gente sabe que essa ingesta de água vai alterar tanto saúde miccional, saúde evacuatória e saúde sexual também. Pensando no nosso atendimento com a gestante, tem tanta constipação, pensando na paciente que tem urgência miccional, pensando na paciente que tem perda de urina e para de tomar água por conta dessa perda. Então é muito importante que a gente, além de uma anamnese completa sobre essa ingesta de líquidos, a gente também faça esse diário da água para que a gente tenha uma coleta de informações mais fidedignas aí de todos os hábitos dela durante essa semana. Então, recapitulando, ferramenta número 1, a ficha de avaliação 5 estrelas que eu vou passar para você lá na Master Physio, passo a passo do que tem que ter nessa ficha de avaliação. Segunda ferramenta, diário miccional, que deve ser aplicado durante 3 dias. O diário evacuatório, que deve ser aplicado durante 7 dias. E a quarta ferramenta que eu te trouxe foi o diário da água, que também vai ser aplicado durante 7 dias. Coletamos todas essas informações, a paciente traz pra gente, a gente analisa e passa as orientações para ela, para melhora de hábito miccional, melhora de hábito evacuatório e melhora de ingesta de água. Além de analisar também a nossa ficha de avaliação, a nossa anamnese e o exame físico para poder montar um plano de tratamento adequado, saber quais as técnicas, quais os exercícios a gente deve fazer com essa paciente. Então, meninas, hoje eu trouxe para vocês ferramentas imprescindíveis que vão facilitar muito os atendimentos de vocês com gestantes e com puérperas. Com essas ferramentas a gente consegue ter muito mais segurança dessa coleta de informações e muito mais segurança também para a gente poder saber quais os exercícios, quais as condutas que eu vou fazer com essa minha paciente. E a gente está chegando ao fim da nossa terceira aula de aquecimento e deixa eu te lembrar que todos esses conteúdos eles serão aprofundados na Master Physio, que começa já no dia 11, na segunda-feira. Então, se você está aqui, não se inscreveu ainda dá tempo. Então, as inscrições para Master Physio ainda estão abertas e elas são gratuitas. E para você garantir a sua vaga, eu já deixei um recadinho aqui, é só ir lá no meu link da bio, fazer a sua inscrição ou mandar um oi ali no meu direct, que a minha equipe já sabe e vai te mandar o link. E na segunda-feira, teremos o início da nossa Master Physio
Na Master Físio serão 3 aulas. Na primeira aula eu vou falar sobre conheça esse mercado mais vantajoso para fisioterapeutas. Aula 2, comece a atender gestantes desde o primeiro trimestre sem precisar de equipamentos. E na aula 3 eu vou te trazer uma aula prática para um atendimento seguro com gestantes e com puérperas. Então, lembrando, as inscrições são gratuitas e o link para inscrição está lá na minha bio. Lembrando também que amanhã a gente vai ter a última aula de aquecimento para Master Físio e a aula de amanhã a gente vai falar sobre olhar 360 da fisioterapia pélvica, oportunidades e barreiras. Então, se você está começando, quer saber sobre a fisioterapia pélvica no geral, quais são as oportunidades de mercado, quais são as barreiras que a gente encontra quando a gente está começando, você não pode perder essa aula. Deixa eu responder aqui a dúvida da Karina. Quando a gestante te procura por causa de dor lombar, devo fazer os diários? Quando a gestante me procura por dor lombar, eu vou trabalhar ela de forma global, Karina. Então, eu vou trabalhar a saúde desse abdômen, dessa lombar, desse assoalho pélvico, porque está tudo em conjunto ali, sendo alterado durante a gestação. E com certeza, sim, eu vou fazer o diário miccional, diário evacuatório, diário da água, uma anamnese e uma ficha de avaliação, uma avaliação ali 5 estrelas com essa minha paciente. Porque só tratar dor lombar está errado. Eu preciso saber de onde está vindo essa dor lombar. Que essa dor lombar pode vir de uma instabilidade nesse abdômen, de um aumento de pressão nesse abdômen, aumento de pressão em toda a região que pode provocar um prolapso na região de assoalho pélvico, pode gerar ali um desconforto em região de baixo ventre para minha paciente. Então eu preciso enxergar essa minha paciente como um todo. Não dá para enxergar só região lombar ou só assoalho pélvico. E é esse olhar global que eu quero trazer para vocês na Master Físio também. Então, se você está aqui, não se inscreveu ainda, garante a tua vaga lá no link da bio. A inscrição é gratuita e eu encontro vocês amanhã às 8h15 para a gente fazer a nossa última aula de aquecimento para Master Físio. Olhar 360 da fisioterapia pélvica, oportunidades e barreiras. Meus amores, uma boa noite para todo mundo, bons estudos e até amanhã às 8h15. Beijão, tchauzinho!